Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, segundo ano do ensino médio. Aos alunos que não assistiram à aula de explicação, fica aqui o convite para que assistam. Nela, eu ensino um pouco sobre demografia, indicadores demográficos. Vou deixar um card na parte superior do vídeo, é só clicar nele e também vou deixar linkado na caixa de descrição. Agora é hora de fazer a correção. A questão número 1 tem uma lacuna que deverá ser preenchida corretamente. Ela diz o seguinte: as lacuna, é o espaço em branco, são realizadas temporariamente. Então, aqui a gente já tem um indicador, temporariamente. Em uma determinada época do ano. É o caso de trabalhadores rurais que se deslocam em certas épocas do ano. Por exemplo, na colheita de algum produto e retornam após alguns meses com o término do trabalho. O termo deslocamento populacional que completa corretamente o texto acima são as migrações sazonais. Pessoal, pendulares seriam migrações diárias, tá? O êxodo rural seria a migração do campo para a cidade e as definitivas não é o caso, que são migrações permanentes. Aqui fala do retorno, Então, por isso não é a letra A, nem a C, nem a D. O gabarito, portanto, é letra B, sazonais. Aí você vem e complementa a lacuna. Número 2, sobre a população, a alternativa verdadeira é população relativa ao número total, está errado. É a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. O número total é população absoluta, não relativa. A letra B está correta. Fala o seguinte: pode-se chamar uma área ou região de populosa quando ela possui uma grande população absoluta. Ok. Se fosse uma grande população relativa, aí o termo não seria populoso, seria povoado ou região povoada, tá bom? Então, a letra B está certinha. A letra C está errada porque diz que as áreas anecumênicas ou anecúmenas, são aquelas de grande concentração. É o oposto, são aquelas com baixíssima concentração. São áreas que dificultam a ocupação. E a letra D também está errada, porque fala que a desmetropolização é a migração em massa de pequenas e médias cidades para as grandes metrópoles. Na verdade, não. Quando migra-se em massa para as metrópoles, está fazendo a metropolização. Certo? Então, tá errado, ok? O único certo é a letra B. Vamos ao número 3. Realize a correlação a respeito dos indicadores de desenvolvimento humano. Nós temos 1, natalidade, 2, mortalidade, 3, fecundidade, 4, crescimento vegetativo e 5, mortalidade infantil. Então, vamos lá. Primeiro, representa o número de crianças que morrem. Então, está falando de crianças, é mortalidade infantil número 5. Lembrando que aqui fala antes de completar um ano de vida. Existe um outro indicador, que é a mortalidade infantil tardia, que aí, no caso, vai considerar o número de crianças que morrem antes de completar 5 anos. Tá? Considerando um grupo de a cada 1.000 crianças nascidas vivas. Mas não é o caso aqui de mortalidade infantil tardia, é só mortalidade infantil. O segundo, representa a média de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. É fecundidade, portanto, número 3. A terceira, representa o número de nascidos vivos no período de 1 ano em relação ao total da população e é calculada a cada 1.000. É calculada por 1.000. Então, o nascidos, é calculado pela natalidade, preenche-se aqui com o número 1. O próximo representa o número de óbitos ocorridos no período de 1 ano a cada 1.000, então é calculado por 1.000. Representa a mortalidade, preenche-se com o número 2. O último, que preenche com o número 4, representa a diferença entre natalidade e mortalidade, é o crescimento vegetativo número 4. Então, o gabarito ficou 5, 3, 1, 2,
4. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção ao exercício 4, porque nele houve um pequeno errinho no PET, erro que pode comprometer a sua execução de atividade. Vamos lá. Em uma determinada localidade, após um censo demográfico, ficou revelado que, no ano de 2005, a taxa de imigração foi de 8%, ou seja, chegada de pessoas. A de emigração foi 3%, ou seja, saída. Isso em relação à população total. Os óbitos, aqueles estão sendo dados em número absoluto. A gente vai ter que melhorar esse dado. Melhorar não, transformar. O óbito foi de 331.038 pessoas. Diante disso, o exercício continua. Considerando que a taxa de natalidade foi de 14%, esse porcento está errado. Porque a taxa de natalidade ela é medida por milagem, ou seja, por 1.000. Então, aqui não é 14%, é 14 por 1.000, certo? E que a população total era de 55.173.000 habitantes. Podemos dizer que a taxa de crescimento populacional foi de... Então, meu pessoal, a gente tem que chegar... O que o exercício espera de nós? Espera que nós encontremos a taxa de crescimento populacional. Só que para a gente chegar na taxa de crescimento populacional, a gente tem que fazer um longo processo. Eu vou ensinar passo a passo. O primeiro passo é a gente encontrar o crescimento migratório. A gente tem que crescimento migratório é a taxa de imigração menos a emigração. O exercício nos disse que a emigração foi de 3% e a imigração 8%. Então, a gente joga isso lá na fórmula. Imigração 8% menos emigração 3%. Então, eu sei que o saldo migratório foi de 5% em relação à população total. Depois disso, eu tenho que ir para o segundo passo, que é encontrar a taxa de mortalidade dessa população. Por quê? Voltando ao exercício, vocês vão perceber que não foi me dado taxa de mortalidade, foi me dado número total de mortes. E a gente aqui vai trabalhar com taxas, não com número total. Então, 331.038 pessoas foi o número total. Como que eu chego nisso a uma taxa? Então, eu pego o número de mortes, certo? E divido pelo número total de habitantes daquela região. Quando eu divido o número de mortes pelo número total de indivíduos daquela região, eu encontrei que a taxa de mortalidade foi 0,006. Isso equivale a 6 por 1.000. Então, para cada 1.000 pessoas, houve 6 óbitos. Então, aqui, ó, ao símbolo de por 1.000. Então, agora eu já sei. Quais informações que eu já sei? Eu sei que o crescimento migratório foi 5%, que a mortalidade foi 6 por 1.000. O terceiro passo é encontrar o crescimento vegetativo. A fórmula para se encontrar o crescimento vegetativo ou natural é natalidade menos mortalidade. O exercício já nos deu a natalidade. Lembra que eu até corrigi? Lá estava 14%, mas é 14 por 1.000? Então, o exercício nos diz que a natalidade é 14 por 1.000 e nós identificamos aqui no segundo passo que a mortalidade foi 6 por 1.000. Então, natalidade 14, mortalidade 6 por 1.000. 14 menos 6 por 1.000, 8 por 1.000. Então, eu já tenho aqui que o crescimento vegetativo foi positivo, 8 por 1.000. Significa que a população cresceu. Agora, o quarto passo vai ser transformar esse resultado aqui, crescimento vegetativo, em porcentagem. Por que eu vou ter que transformar ele de por milagem para porcentagem? Porque o resultado do crescimento migratório foi dado em porcentagem e depois a gente vai precisar dele lá na frente, certo? Então, vamos transformar crescimento vegetativo em porcentagem. Se nós temos que o crescimento vegetativo foi 8 por 1.000, isso significa que é 8 dividido por 1.000. Eu monto uma regra de 3, né?
8 por 1000 igual a x sobre 100. Eu quero achar o x, né? Quando a gente faz a multiplicação cruzada, a gente vai encontrar que o x é igual a 8 dividido por 10. X, 8 dividido por 10 é 0,8%. Ok? Então, só para vocês entenderem, 8 por 1000 de crescimento vegetativo é a mesma coisa que 0,8%, tá? Aqui a única coisa que eu fiz foi transformar 8 por 1000 em porcentagem. Por que a gente precisa fazer isso? Porque o quinto e último passo é encontrar o que o exercício pede. E o que o exercício nos pede? Para a gente achar o crescimento populacional ou demográfico. Existe uma fórmula. A fórmula é crescimento vegetativo mais crescimento migratório. Lembra que o crescimento migratório lá em cima foi 5%? Pois é, eu não posso somar 5% com 8 por 1000, porque são grandezas diferentes. Foi por isso que a gente transformou esse 8 por 1000 em porcentagem, porque aí sim a gente pode somar o crescimento vegetativo de 0,8%, mas o resultado do crescimento migratório, que foi dado lá no primeiro passo, que é o 5%. 0,8% mais 5% é igual a 5,8%. Então, o resultado final, que é a resposta do exercício, é que o crescimento populacional dessa região foi 5,8%. Pessoal, eu vou ir voltando para você dar seu print ou dar seu pause na resolução. Então, o primeiro passo, calcular o crescimento migratório. Segundo passo, encontrar a mortalidade. Terceiro passo, encontrar o crescimento vegetativo. Quarto passo, transformar o crescimento vegetativo de pormilagem para porcentagem. E o quinto e último passo, que é o que de fato o exercício nos pede, que é para encontrar o crescimento demográfico calculado com o somatório entre o crescimento vegetativo, transformado em porcentagem, mais o crescimento migratório, que já estava em porcentagem. Então, o resultado final, 5,8%. Ok, pessoal? Último exercício, analise as pirâmides etárias do Brasil, considerando os itens sobre estrutura populacional brasileira. Pessoal, lembrando que de 0 a 19 anos, nós temos a base da pirâmide, que são os jovens. De 20 a 59 anos, nós temos os adultos, que são o corpo da pirâmide, e de 60 anos para mais, nós temos o ápice ou topo, que são os idosos. Notem que de 2015 para 2050 vai haver um estreitamento da base. Isso significa que teremos menos jovens e vai haver um aumento do corpo e principalmente do topo, indicando, portanto, um número maior de adultos e idosos na nossa população daqui a alguns anos. Vamos às proposições. As pirâmides revelam que atualmente somos um país adulto, em fase de transição para nos tornarmos um país idoso. Perfeitamente. Observem que o corpo é o mais numeroso, que é onde estão os adultos. Então, correto, né? A base mais estreita, em 2050, indica uma redução na natalidade? Sim, se eu terei menos jovens, significa que há menos nascimentos. Então, a 2 está certa. A 3, as pirâmides revelam que há uma expectativa de que nosso país passará por uma transição demográfica que modificará o perfil populacional do brasileiro. Sim, nós sairemos, desse perfil de
país adulto para um país cada vez mais idoso, né? E também uma outra mudança será a diminuição do número de jovens. Então, a 1, a 2 e a 3 estão corretas por enquanto. A 4. Com base nas pirâmides, é possível perceber que o aumento da média de idade da população pode contribuir para uma redução proporcional da PEA, que é a população economicamente ativa. Também está certo, porque se nós teremos um número maior, aqui eu vou circular para vocês, olha, se nós teremos um número maior de idosos, nós teremos também um número maior de pessoas aposentadas. Pessoas essas que estarão fora da população economicamente ativa. Eles passarão a compor a população economicamente inativa. Então, pode haver e provavelmente vai haver uma redução na PEA, que é a população economicamente ativa, e é exatamente isso que a afirmativa 4 fala. Então, a 1, a 2, a 3 e a 4 estão certas, portanto, o gabarito é letra D, todas as afirmativas são verdadeiras. Meus queridos, aguardo vocês aqui no canal semana que vem para explicação e correção da semana 2. Um beijo e até lá!